Boa noite, mais uma vez, vamos estudar a Palavra de Deus após cantar hinos tão gostosos. Podemos louvar o Senhor, o seu grande amor, a sua fidelidade, a sua presença no meio do seu povo. Quando nós cantamos louvores, isso é muito gostoso, saber que Deus está conosco em toda e qualquer situação, na verdade. Tão bom louvar ao Senhor, isso é um privilégio dos eleitos, somente dos eleitos, poder louvar e adorar a esse Deus. É um povo que Deus escolheu a dedo, um povo peculiar, que Ele chama de os verdadeiros adoradores. Cá estamos nós, com todas as nossas limitações, defeitos, pecados, mas somos escolhidos por Deus. Isso é um privilégio inaudito. Vamos continuar estudando os livros de Salmos. Então, irmãos, hoje de manhã nós estudamos o Salmo de número 12, e agora a gente vai dar um pulinho, vamos continuar no livro de Salmos, mas vamos pular um pouquinho. Vamos para o Salmo de número 122. Salmo de número 122. Salmo bastante conhecido de todos nós. Ele fala exatamente sobre uma romaria. Não estranhe a palavra romaria, tá? Vocês vão entender daqui a pouco o que significa isso. Salmo 122. Vamos ler o Salmo 122, são 9 versículos. Vamos lá? Oração pela paz de Jerusalém, cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar ao Senhor? Mais uma vez. Senhor, diante dos nossos olhos e dos nossos corações está a tua palavra. Reconhecemos a nossa limitação e incapacidade de compreendê-la se não for pela manifestação ou revelação do teu Espírito. Por isso pedimos, ó Espírito Santo de Deus, governe esta reunião. Administra essa reunião, ministra os nossos corações, abra o nosso entendimento, dá-nos ouvidos de ouvir, prepara o nosso coração como boa terra, para que receba essa preciosa semente e produza frutos, Senhor, que venham a glorificar o teu nome. Senhor, nós pedimos isso, Senhor, e somos gratos porque cremos na tua fidelidade diante da tua própria palavra, porque o Senhor nos tem ensinado que ela jamais voltará vazia, mas cumprirá fatalmente o teu propósito. E nisso nós descansamos nessa noite. Por isso não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, esse salmo faz parte de um grupo de salmos chamados Salmos de Romagem. Vocês percebem aí, ele tem um subtítulo. Na verdade é o título, né? O subtítulo é o que está em negrito em cima. Oração pela paz de Jerusalém seria um subtítulo criado depois de estudos mais recentes. Contudo, o título dele está em itálico, Cântico de Romagem de Davi. Esse seria o título original do Salmo, quase como se fosse parte do primeiro versículo. Esse Cântico de Romagem, os Salmos de Romagem, são 15 salmos que você encontra nesse grupo que vai do número 125, o Salmo 125, até o Salmo 134. São diversos autores, alguns desconhecidos, mas é interessante a gente entender que eles são cantados, ou foram compostos para serem cantados pelo povo de Deus quando peregrinavam ou faziam romaria para participar das festas e cultos a Deus em Jerusalém.
Nós estudamos nessa semana, meus irmãos, para conhecimento da igreja, nós estudamos na reunião dos homens o Salmo 127 e o Salmo 128, que fazem parte desse grupo, dos Salmos de Romagem. Esses dois salmos, só para conhecimento da igreja, né, eu acredito que é importante. Nós encerramos as atividades dos homens, os estudos dos homens nas terças-feiras, com esses dois salmos. E nós pudemos entender que o Salmo 127 e o Salmo 128, eles se completam. Não temos certeza se eles foram escritos por Salomão. O 127 foi escrito por Salomão. O 128 a gente não tem informação. Porém, eles têm informações tão parecidas, eles trazem instruções tão singulares, tão parecidas, que dá a impressão que eles são o mesmo salmo. Eles são salmos de romagem, mas eles, como nós estudamos, são salmos escritos e são ensinos bastante direcionados para um público masculino. Nós vemos ali que eles foram escritos para os homens do povo de Deus, né? Ele fala para pais, para maridos e para homens que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Então são dois salmos escritos para ensino e admoestação dos homens da casa do Senhor, né? Não só líderes, mas homens em geral. Estudamos também na quarta-feira, abrindo a reunião de orações aqui na quarta, nós lemos esse salmo aqui, o 122, que achei bastante interessante, para a gente poder repeti-lo agora, e poder estudar com mais detalhes esses versículos, que nos ensinam algo bastante importante para nós, adoradores. Então esse salmo, esse grupo de salmos, chamados Salmos de Romagem, ou Cânticos de Romagem, eles eram uma espécie de inário dos romeiros. Quem eram os romeiros? Eram os peregrinos, ou pessoas que se dirigiam a um lugar que Deus determinou para a adoração, que era o Monte de Sião, onde estava o tabernáculo naquela época de Davi, onde estava, posteriormente, Salomão ia construir o templo naquele mesmo monte, naquele mesmo lugar, e aquele Monte de Sião fazia parte da cidade de Jerusalém. Então, conforme as famílias iam saindo de suas casas, pegando ali suas bagagens, né, todo o seu material para adoração, ia juntando ali a sua prole, né, a sua turma toda, e muitos deles até com empregados, faziam parte das famílias naquela época, tinham muitos empregados, que faziam parte da família também, né, e então juntavam todo aquele pessoal e iam caminhando, né, rumo a Jerusalém. O alvo era chegar em Jerusalém. Então imagine a comitiva, né, saindo, a coisa mais linda, assim, imagino, aquele povo imenso de todos os lugares de Israel, saindo em direção a um ponto central e único, que era Jerusalém, né? Todos caminhando ali nas estradas, a caminho de Jerusalém. Então, e no meio dessa caminhada, durante essa caminhada, eles iam cantando esses cânticos de romagem, né? Cânticos de romaria, de peregrinação. E esses cânticos descrevem nossas experiências e sofrimentos enquanto peregrinamos rumo à nossa Jerusalém celestial. Se a gente quiser uma aplicação já inicial, seria isso. Esses cânticos, 15 cânticos, não só eles, é lógico, toda a Bíblia nos ensina a respeito dessa peregrinação. Nós somos peregrinos e forasteiros, diz Pedro, nessa terra. E nós temos muitas lutas. E esses salmos, na verdade, descrevem algumas dessas lutas. É um resumo, como se fosse um inário, para que os peregrinos ali fossem cantando, se lembrando dessas situações, dos seus antepassados, e das lutas que tiveram e das vitórias que o Senhor foi dando ao longo da caminhada. Então, eram cânticos para serem, imagine, né, aquela multidão cantando esses hinos, né, cantando esses cânticos. Eu imagino que deve ter sido uma coisa muito bonita, né, ao longo daquela caminhada toda. Hoje a gente vê coisas semelhantes, né, não com o mesmo propósito, mas coisas semelhantes. A gente vê essa romaria, né, essa caminhada, essa peregrinação. E era assim, então, por causa disso, melhor que esses salmos foram escritos, para serem cantados enquanto eles peregrinavam, não é? Este salmo, especificamente, o 122, ele pode ser dividido da seguinte forma, ele pode ser dividido em 4 partes.
O versículo 1, que é a primeira parte, a gente entende aqui o sentimento, a ideia central do versículo 1, da primeira parte, é o sentimento de alegria do peregrino rumo à casa do Senhor. Sentimento de alegria do peregrino rumo à casa do Senhor. A segunda parte, que vai do versículo 2 ao versículo 5, seria a admiração do peregrino pela cidade de Jerusalém. A terceira parte, vai do versículo 6 até o versículo 8, seria o desejo pela cidade e pela casa de Deus. O desejo, o anseio, o coração posto naquela cidade, na casa de Deus. E a quarta parte, o versículo 9, uma decisão final do peregrino. Ele toma uma decisão na sua vida, a respeito de tudo que ele tem no coração, a respeito da casa do Senhor. Então vamos estudar. Antes de começar aqui o versículo 1, eu gostaria de fazer algumas explicações a respeito da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, o nome Jerusalém significa em hebraico cidade de paz. Se nós dividirmos ela ao meio, ela fica como cidade ou local, e Salém, a última parte, Salém, seria uma variação do termo Shalom, que significa paz. Então é lugar ou cidade de paz. Seria essa o significado do nome Jerusalém. Antes da conquista de Davi, quando ele escreve esse salmo, obviamente a conquista já tinha sido, ele já tinha conquistado aquela terra, aquela cidade em especial, e ali já estava o tabernáculo, né? Então, antes da conquista de Davi, ela se chamava Jebus, que significa pisotear. Não tem nada a ver com Jerusalém, né? Significa pisotear. Talvez ligado ao nome do próprio povo de onde ela fazia parte. Ela fazia parte de um povo cananeu, de uma tribo dos cananeus, chamado de Jebuseus. Esses Jebuseus eram uma das nações que Israel não deveria ter nenhum tipo de contato. Então era um povo agressivo, bastante perigoso, e provavelmente eram os jebuseus, um dos povos que, quando os espias, na época de Moisés, foi olhar a terra prometida, quando eles olharam lá e viram, a maioria dos espias, eles olharam e eles, quando viram a terra que era boa, eles de fato viram, a terra é boa, Deus está mandando a gente para um lugar bom, porém, tem gigante. E isso desanimou o povo, e Deus não gostou dessa informação que os espias trouxeram, né? E provavelmente os jebuseus eram uma das nações de homens bastante grandes e fortes, né? Possivelmente. Então, ela tinha esse nome. Antes de se chamar Jerusalém, ela se chamava Jebus. E antes ainda de ela ser conquistada pelos jebuseus, chamava-se Salém, que era uma variação mesmo do termo Shalom, ou seja, paz. O nome da cidade era Paz, inicialmente. E Deus havia prometido ao seu povo, através de Moisés, que após eles entrarem na terra prometida, ele estabeleceria um lugar fixo para a adoração, onde o povo teria paz para adorar. Ele já havia dito isso para Moisés. Quando ele falou, primeiramente ele falou assim para Moisés, ali na sarça ardente, depois mais algumas orientações que ele deu para Moisés, para que ele fosse conversar com o faraó, para libertar o povo de Egito, para que o povo o adorasse. A palavra ali varia, né? Em algumas versões da Bíblia você encontra que Deus dá ordem que liberte o meu povo para que eles me sirvam no deserto. Outros diz para que eles me ofereçam sacrifício no deserto. E outras versões diz que eles me adorem no deserto. Faz parte da mesma, a mesma coisa, né? Adorar e servir é a mesma situação aqui. Então, Deus havia prometido que ele fixaria um ponto de adoração. Quando ele criou o tabernáculo naquele momento de transição ali no deserto, ainda era móvel, né? Eles paravam onde a nuvem ou a coluna de fogo parava,
fixavam ali o tabernáculo, e durante o tempo que a nuvem ficava parada, ou a coluna de fogo ficava parada, eles também ficavam parados ali. Quando a nuvem levantava e se movia, ou a coluna de fogo, eles rapidamente desmontavam, os levitas, desmontavam todo aquele tabernáculo e seguiam a nuvem. E onde ela parava, eles ficavam. Onde ela andava, quando ela andava, eles andavam também. Mas havia essa promessa, que Deus fixaria um lugar tanto de habitação para o seu povo, como de adoração para o seu povo. Então, a razão era a seguinte: qual era a razão? Que Deus havia dito e prometido que ele fixaria um lugar de adoração. A razão era porque os deuses dos povos pagãos eram adorados em qualquer lugar. Não tinha um lugar fixo e nem uma forma correta ou uma norma estabelecida para a adoração. Eles adoravam, os povos pagãos adoravam seus deuses nos montes, ou por ora nos vales, ou embaixo de árvores, ou na beira do mar, ou de rios, etc. Então não tinha um lugar fixo, era uma bagunça, uma verdadeira bagunça, conforme a conveniência do adorador. Mas o Deus de Israel, Jeová, ele mesmo determinou o lugar e a forma de adoração para os seus adoradores, em franca oposição aos outros povos. Ele já deixou claro que eu é que vou determinar as normas e as regras de adoração. É ele que dá as instruções sobre como adorar e onde adorar. É ele que determina isso. Então, no Monte Sião, irmãos, uma das colinas de Jerusalém, Deus ordenou erigir o tabernáculo para o culto a ele mesmo. Após o reinado de Davi, seu filho Salomão foi autorizado por Deus a edificar o templo no lugar do tabernáculo. No mesmo lugar onde o tabernáculo se fixou em Sião, numa das colinas de Jerusalém, ali Deus deu autorização para Salomão construir o templo, que também representava a presença de Deus no meio do seu povo, como o tabernáculo também representava. Essa era a principal característica do tabernáculo e do templo. O que é que tinha no meio, ou na sala mais importante, chamada Santo dos Santos, tanto do tabernáculo como do templo? Ali estava a arca de Deus. Ali estava a arca, que simbolizava a presença de Deus. E era diante dessa presença que o povo tinha que adorar. Então, em Jerusalém, também havia o trono do governo civil da nação. Assim, Jerusalém era admirada pelo povo israelita como capital de Israel e centro religioso e político da nação, estando ambos sob a autoridade de Jeová. Interessante que, mesmo sendo o governo de Davi, esse governo de Davi estava submisso a Deus. Então é diferente de hoje. Hoje nós não temos um vínculo entre política e religião, entre política e igreja. Nós não temos esse vínculo. Então o povo de Deus hoje, ele é governado por Deus. Ele acredita que Deus vai estabelecer governantes na área civil ou política para cumprir os seus propósitos. Embora esses propósitos muitas vezes no nosso coração pareçam tão estranhos, mas é Deus que está no comando. Nós temos que entrar nesse descanso. Nós olhamos acima de tudo para um rei que reina soberanamente sobre tudo e todos. E ele estabelece reis, tira reis, ele põe governantes, tira governantes. É ele que faz isso. É Deus que está no comando de tudo. Então, naquela época, da própria cidade de Jerusalém, partiam as ordens para o governo do seu povo, tanto religiosas como políticas. Então era assim que funcionava. Então vamos lá, irmãos. Vamos avançar no versículo 1. Primeiro bloco, que vai, na verdade, do versículo 1. É só o versículo 1. O primeiro bloco é só o versículo 1. Então vamos lá. Aqui diz o sentimento de alegria do peregrino rumo à casa do Senhor. Ele diz que quando convidado a ir à casa do Senhor, mesmo morando longe, o coração do adorador peregrino se alegrava sobremaneira. Irmãos, imagine a situação.
a comitiva era composta não somente de pessoas, porque naquela época o adorador carregava com muito prazer e com muita alegria uma comitiva grande dos seus familiares, comida para comer ao longo da caminhada e vários animais para oferta ao Senhor. As suas ofertas não é como a gente hoje, né? Facilmente carregar um cheque dentro do bolso, né? Ou dinheiro na carteira, tanto faz. Mas lá naquela época eles ofertavam animais, o que eles tinham de mais precioso no seu rebanho, eles traziam os melhores de toda a criação deles. Eles traziam, então aquela comitiva era muito grande. Imagina, eu fico imaginando como quando afunilava ali para Jerusalém, acho que precisava uma espécie de guarda de trânsito ali para ficar cuidando de tudo aquilo, né? Porque como é que eles iam afunilando para dentro da cidade, aquele monte de gente, aquele monte de animais. Então devia ser uma coisa muito bonita, né? E ele então expressa que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então isso já nos instrui a respeito da alegria de nós participarmos do culto a Deus, de sermos adoradores de Deus. Já começa dizendo, há uma alegria no nosso coração quando participamos da adoração a Deus. Então ele começa expressando um sentimento de alegria na adoração. Na segunda parte, do versículos 2 a 5, ele diz que ele começa dizendo sobre uma admiração do peregrino pela cidade de Jerusalém. Ele é como se ele estivesse caminhando e de repente ele chega ali na porta do salão ou na entrada da cidade. E quando ele olha para tudo aquilo, ele fala assim, versículo 2, né? Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Ele conversa com a cidade. É como se a cidade tivesse vida, né? Ele fala assim, ó Jerusalém. Ele suspira de alegria, com lágrimas talvez nos seus olhos, e diz assim, Jerusalém, cheguei. Estou aqui, eu e a minha casa, para servir ao Senhor. Ó Jerusalém, como é bom estar nas tuas portas. Ele nem tinha colocado o pé para dentro ainda, mas ele já admira. Ele já exclama ali com extrema alegria, né? Ele faz é como se fosse um pequeno hino, né? Ó Jerusalém, cheguei, eu estou aqui para adorar, né? Ele então exclama, ó Jerusalém, cheguei finalmente. Ele está extasiado diante da beleza que ele vê daquela cidade. É como se o adorador peregrino estivesse mesmo conversando com alguém ali do seu lado. Ele está conversando com a cidade. Ele para bem na porta, né? E já admira. Então, olha só, ao longo do trajeto ele já vem cantando, ao longo daquela caminhada, talvez de dias, né? Ele já vem cantando. O cansaço não dá tempo de tomar conta dele, porque ele está extasiado e aquilo o põe de pé de novo. E o seu coração então exalta de alegria. E ele, mesmo com talvez seus pés calejados e sujos da estrada de terra, mas ele olha para aquela cidade e ele admira a cidade, né? E ele fica extasiado de alegria em poder estar ali. Quem sabe poder rever outros irmãos, quem sabe poder ver gente nova, quem sabe de outras tribos que faz tempo que ele não vê. E naquela época, meus amados, eles participavam 3 vezes por ano que eles faziam isso. Que privilégio nosso fazer isso pelo menos uma vez por semana. Que honra é a nossa em relação a deles, né? Fazer isso uma vez por semana, poder fazer isso, né? Nos versículos 3 e 4, ele admira a cidade pela sua construção, pelas edificações majestosas. Então, o Monte Sião, onde estava o tabernáculo de Deus, ele admira. Quem sabe ele olha, não sei de que posição ele chegou na cidade, de que tribo que ele veio, depende da tribo que ele veio, ele chegou talvez pela entrada de Três Lagoas ou pela entrada de Terenos, nós não sabemos bem. Mas quando ele chega na porta da cidade, ele já sabe para que lado está o templo. O tabernáculo. Ele já sabe para onde está a colina de Sião. E ele então admira, né? E parado ali, ele diz agora no versículo 3, Jerusalém está construída como cidade compacta. Ele diz para onde sobem as tribos do Senhor. Então,
Quem sabe ele está olhando ali, sabendo que ele está pertinho do templo, o coração bate mais forte, acelera, porque ele fala: eu estou chegando na casa do Senhor, eu estou chegando ali eu vou ouvir a palavra de Deus, os sacerdotes vão falar a lei do Senhor para mim, e eu vou poder adorar o Senhor, eu vou poder sacrificar, eu vou poder ofertar ao Senhor, eu já estou cantando e ali eu vou adorar com todos os santos, com todas as tribos de Israel, com todas as famílias de Deus, eu vou estar reunido ali eu vou cantar, ali eu vou participar da mesa do Senhor, ali nós vamos ter comunhão, e ali finalmente nós vamos ouvir Deus, através dos ensinos da lei do Senhor, da Torá, e assim o coração do peregrino começa a pulsar dentro do seu peito, com muita alegria, né? Era essa situação ali. Então ele admira a cidade pela sua construção, as edificações majestosas, pelo monte de Sião, onde estava o tabernáculo de Deus. O palácio real também ali, com seus jardins magníficos, quem sabe, o palácio real devia ser muito lindo. Ainda nem aos pés do que Salomão construiu, mas Davi já tinha o seu palácio. E deveria ser uma construção bastante linda, né? E tudo isso admirava, o peregrino admirava. Mas o que lhe deixava boquiaberto, ele fala ali no versículo 4. Ele fala no versículo 4 uma coisa que impactou ele ainda mais. Já tinha um monte de coisa que tinha deixado ele maravilhado, né? Mas uma coisa lhe chama atenção e bate o seu coração de alegria. Quando ele vê a multidão chegando de todos os lados, festejando, cantando também, acampado ali, quem sabe, por todos os cantos da cidade, porque ali não havia hotel suficiente para todo mundo, não tinha. Eles acampavam na beira da estrada, na beira da cidade, nas portas, nas praças, às vezes na casa de algum amigo, mas era muita gente, muitos animais. Vocês imaginem aquela situação, os lugares de hospedarias não davam conta, não tinha jeito, era muita gente. Então o peregrino chega na porta, olha para dentro da cidade, se admira com aquela construção toda. Seu coração bate mais forte, porque ele sabe que está perto do monte de Deus, da casa do Senhor, onde ele vai adorar. E quando ele olha do lado, ele vê os seus irmãos chegando, de todas as tribos de Israel, multidão ali chegando. Irmãos, aquilo devia ser muito, muito, muito emocionante, né? Você vê todo aquele povo. Nós experimentamos uma vez por ano algo semelhante. Quando a gente vai chegando lá em Águas de Lindóia, a gente parte daqui, né? E a gente já vai cantando, né? Alguns de avião, outros de carro, outros não sei de como, mas chega, né? E é uma espécie de uma peregrinação, né? E a gente vai ali. E quando chega ali, é óbvio, nós não estamos indo na casa do Senhor, mas ali a gente tem uma expectativa muito boa de ouvir o Senhor, né? E isso, quando a gente chega ali, a gente vê gente da Bahia, de Goiás, de Minas, do Rio de Janeiro, São Paulo, e do Rio Grande do Sul, e de um monte de lugar do Brasil, e de fora inclusive, né? E quando a gente vê ali aquele monte de gente naquela sala, a gente fala: gente, isso aqui é emocionante, ver gente querendo Deus, gente buscando alimento para o seu rebanho, gente interessado nas coisas do reino, né? E isso bate o nosso coração fica alegre em ver tudo aquilo, né? Isso é uma coisinha pequena em relação a essa emoção do romeiro aqui, do peregrino aqui do Salmo 122, que Davi está relatando, está contando a história, né? Então, quando ele chega ali, ele admira aquela multidão, todo mundo cantando, acampado, uns fazendo churrasco aqui, outros fazendo churrasco ali, e eles gostavam muito de churrasco, né? Era comida, né, que eles faziam, e aí era aquela alegria toda, e vinho, e muitas coisas boas, e comendo, e cantando, e louvando ao Senhor, né? Aquela alegria. Chegamos em Jerusalém, que alegria, né? Então era uma coisa muito bonita, né? E ele diz como convém a Israel. Vocês viram aí no versículo... Nós estamos no versículo 4 ainda, né? Ele diz no meio do versículo, como convém a Israel. O que Davi quer dizer com isso? Quer dizer que o congregar era uma prática importante do povo de Deus. Não somente importante para o povo de Deus, mas exigida por Deus. Irmãos, reunir como igreja
e naquela época congregar como o povo de Israel, era uma exigência de Deus. Era uma exigência. O povo deveria se reunir periodicamente conforme as regras de Deus. Suas festas, seus cultos, seus dias de adoração eram para ser respeitados e praticados. Então, como convém a Israel, quer dizer isso. Era exigida de Deus, por Deus, e tinha um objetivo. O objetivo era adorar, alguns objetivos, aliás, né? O principal, adorar. Também tinha o objetivo de confissão de pecados. As pessoas iam ali para confessar pecados, oferecer sacrifícios em prol dos seus pecados, a favor dos seus pecados. Ouvir a lei, a Torá, onde os sacerdotes ali ministravam a lei e ensinavam os sacerdotes e os levitas. E também ofertar com os seus bens, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Então são coisas semelhantes às que nós praticamos hoje, nos nossos cultos, não é? No versículo 5, o peregrino narra de onde vem o comando ou o governo do país. Agora no versículo 5 ele diz: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Como eu falei, naquela época estava vinculado o governo o governo religioso e o governo civil, político, vinham de um mesmo lugar, vinham de Jerusalém. Obviamente eram sacerdotes que ensinavam a lei, e eram os reis que governavam o povo, mas debaixo do governo soberano de Deus. Tudo vinha de Deus, né? Então o peregrino narra aqui agora de onde vem o comando ou o governo do país. Ele afirma a presença de um governo justo. Ele diz ali que lá estão os tronos de justiça. Por quê? Se o governo estivesse vinculado, governo, civil, permanecesse vinculado às ordenanças de Deus, fatalmente ele seria um governo justo. Com essa ruptura que houve, não é mais assim, né? Mas ali ele diz, há um governo justo, há um trono de justiça. Eu confio nesse governo, porque esse governo, em última análise, vem de Deus, vem do Senhor Jeová. Então, era um governo de Deus, que era o legítimo rei, na verdade. Então, em Jerusalém, o povo tem sacerdote e rei. E isso já aponta para os ofícios de Jesus Cristo. Falta ali, lógico, de profeta, mas o profeta está mais ou menos dentro do ofício de sacerdote, porque o sacerdote tanto levava as ofertas e as súplicas do povo para Deus, como também trazia as orientações e ordens de Deus para o povo. Isso significa que ele também agia como profeta de Deus. Então são os três ofícios de Jesus Cristo: rei, sacerdote e profeta. Então, aqui já apontando para Jesus, aponta para os ofícios de Jesus Cristo. Terceira parte, irmãos, o versículo 6 a 8. Agora o peregrino deseja, ele expressa o seu desejo pela cidade e pela casa de Deus. Qual era o desejo do coração do peregrino? Que houvesse paz. O desejo dele é que dentro da cidade, dentro dos muros, ele olha para aqueles muros, ele observa ali aqueles muros. Jerusalém estava num lugar alto, né? E mesmo assim, apesar da segurança de uma cidade no alto, era uma cidade já que já tinha uma certa segurança contra os inimigos invasores, ainda assim Jerusalém tinha muros altos. Então era uma cidade que ele chama de compacta. Era uma cidade bastante segura. E quando ele olha para os muros, ele diz assim, orai pela paz em Jerusalém, versículo 7, né? Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Então agora o peregrino pede, em primeiro lugar, no versículo 6, ele pede para que as pessoas orem. Ele diz assim, orai pela paz de Jerusalém. Então ele pede, interceda pela minha igreja, orem pelo meu povo.
Orem pelo povo do meu Deus. É isso que o peregrino pede, intercedam pelo meu povo. Ele não tem vergonha de falar seu povo. Como Deus não tem vergonha de falar, esses são meus filhos. Ele não tem vergonha de nós, Deus. E nós não temos vergonha de falar assim, eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo. Né? Então ele pede, e ele pede ali, orem pelo meu povo, por favor. Né? E ele ensina, orem da seguinte maneira, sejam prósperos, ore pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. E na sequência, versículo 7, ele mesmo roga, ele pede, aqui já é uma oração dele mesmo, do próprio peregrino, ele tanto pede oração, como ele mesmo ora. E ele diz, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Então aqui ele mesmo faz oração. E a mesma oração que ele pede para os outros, ele mesmo faz. Paz. Tenha paz dentro dos teus muros. Por que o peregrino pede paz? O peregrino pede que ore, e ele mesmo ora pela paz de Jerusalém. O povo de Deus sempre esteve em guerra contra os inimigos externos. Então, o peregrino pede por paz, sabendo que dela, ou seja, da paz, brotará prosperidade. Irmãos, nenhuma família dividida prospera, nenhuma casa dividida prospera, nenhuma igreja dividida prospera, nenhum povo ou nação dividida prospera. Então ele roga pela paz. Primeiro ponto aqui, ele roga pela paz. Havendo paz, há condições da liderança pensar melhor, há condições de eles agirem com mais tranquilidade. Pensa bem, se eu, vamos supor, eu vou tomar meu exemplo, se eu estou dividido com a minha esposa, eu preciso tomar algumas decisões com relação a filhos, finanças e outras coisas mais, trabalho e outras coisas. E eu não estou bem com a minha esposa, eu estou dividido. Isso rouba o meu coração, a minha mente, a minha energia, a minha saúde. E eu não consigo agir direito. Eu não consigo tomar boas decisões. Eu estou dividido, eu estou com a cabeça a 1000 por hora. Mas quando há paz, não estou dizendo que isso garante acertos todas as vezes e 100%. Mas pelo menos a gente tem tranquilidade para tomar as decisões com mais discernimento, com mais cautela, com mais prudência, com mais tranquilidade de coração. A gente enxerga melhor. Reduz, digamos assim, a quantidade de erros. Ou a possibilidade de errar de uma maneira bastante grosseira e perigosa. A gente erra, mas talvez a gente erra com menos... de uma maneira menos drástica, digamos assim. Né? Então, ele roga pela paz, e a paz brotará, da paz brotará a prosperidade. Agora, no versículo 8, ele diz assim, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, mais uma vez, haja paz em ti. De novo, ele bate na tecla de que, havendo paz, o resto Deus vai colocando em ordem, ele vai organizando as situações. A paz para poder pensar. Então, quando os sacerdotes estavam bem para poder pensar, os reis e seus auxiliares, seus grandes ali da corte, estavam bem, não havia guerra, eles podiam pensar melhor, eles podiam tomar decisões mais tranquilas, de uma forma mais coerente, de uma forma mais pacífica e bastante acertada, né? Então, novamente ele pede por paz. Aqui tem uma coisa a mais, aqui no versículo 8. O coração do peregrino está ligado, não propriamente na cidade em si. E agora ele mostra. O coração dele está ligado aos seus irmãos e amigos. Agora ele já demonstra que o seu coração não está preso nas 4 paredes de um templo, ou nos muros da cidade propriamente dita. Ele admira tudo aquilo, ele ama tudo aquilo, mas ele ama muito mais os seus irmãos. Ele mostra aqui, é por causa dos meus irmãos. Por amor dos meus irmãos, eu peço de novo, haja paz em ti. Haja paz em ti, Jerusalém. Né? Então, por amor dos meus irmãos e amigos. Aqui ele pede novamente em oração, haja paz em ti, convicto de que sem paz não há prosperidade, nem desenvolvimento, nem bênção alguma. Vamos ver rapidamente um cântico de romagem, um dos últimos, o penúltimo. 133. Leia aí o Salmo 133. Eu vou ler aqui.
Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, e a vida para sempre. Irmãos, na unidade, onde há paz, ou seja, onde há unidade no corpo, há bênção, há prosperidade, há crescimento, há desenvolvimento. Então, não é de admirar que o peregrino sábio, quem sabe um homem já idoso aqui, mas ele sábio, experiente, ele sabe por que devia orar, pelo que devia pedir a Deus. Ele sabe, ele tem no seu coração o seguinte: se eu pedir paz, Deus concederá a bênção. E bênção é realmente a própria presença de Deus no seu meio. Quando ele fala aqui no Salmo 133 que o óleo desce, é como aquela situação quando a nuvem desceu sobre o tabernáculo. Vocês se lembram? A primeira vez diz que ele encheu o tabernáculo e os sacerdotes não podiam nem entrar. Na sequência, quando Salomão faz a consagração do templo, agora magnífico templo, mas era só um templo. E quando ele faz aquela consagração do templo, aquela oração longa de Salomão, ali então a gente vê que mais uma vez acontece o mesmo fenômeno, né? Sobrenatural. O que acontece? A nuvem do Senhor desce e enche o templo a ponto de que ninguém podia entrar lá dentro, né? É como aqui o orvalho que desce, como o óleo que desce. Então ali é bênção, porque a presença de Deus está ali presente. Deus está se fazendo presente ali no meio do seu povo, né? Então é mais ou menos essa a ideia aqui. Então no versículo 8 ele roga, e isso, a presença de Deus, por causa da paz, como nós vimos no Salmo 133, vai trazer bênção aos meus amados irmãos e amigos, vai trazer bênçãos para a igreja do Senhor. Versículo 9, encerrando, ele diz que há uma decisão aqui. O peregrino faz uma decisão, ele faz um pacto com ele mesmo. E ele diz o seguinte: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A palavra buscarei quer dizer que ele não vai ficar de braço cruzado, esperando cair do céu bênçãos. Apesar de que bênção ninguém arranca de Deus, não. Jacó tentou, né? E foi tocado na sua coxa, né? Mas ele foi abençoado também. Mas a gente vê que há um buscar aqui, meus irmãos. Há um buscar. Isso significa não ficar de braços cruzados, né? É interessante que há uma ação, exatamente. Há uma ação aqui. É interessante a gente entender dessa forma. Então agora, no versículo 9, ele toma uma decisão em sua vida. Veja bem, ele individualmente, como cada um de nós, devemos tomar uma decisão na nossa vida. Ele diz assim: buscarei o teu bem. Isso significa orar pela cidade, pedir intercessão pela cidade. O que é que significa buscar o bem de Jerusalém? Buscar o bem da tua igreja, da minha igreja. É orar por ela, pedir oração por ela, defendê-la, trabalhar por ela, contribuir financeiramente por ela, para ela, e se fazer presente e envolvido com ela. Isso é buscar o teu bem. Eu vou buscar o bem, eu vou trabalhar. Senhor, o que é que eu preciso fazer? Irmãos, isso fala muito para nós quando nós olhamos para aqui. Ele está falando as palavras de Davi aqui ensinam sobre um povo onde cada membro desse povo tem sua função. Nós aprendemos, Paulo ensina que nós somos membros de um corpo. Pedro ensina que nós somos pedras de um edifício, pedras vivas. Não é uma pedra que coloca ali como um tijolo, colocou ali nessa parede, ele está trabalhando ali, está sustentando, de certa forma, ele está tendo uma ação ali. Mas não é só isso, né? Ele age. Pedro disse que nós somos pedras vivas, gerados pela pedra maior, que é a pedra angular, Jesus Cristo, né? E todos somos um edifício. E Paulo faz a relação, né, com um corpo. E ele diz: cada membro tem sua função, cada membro tem que agir, né? Então essa é a analogia de Paulo.
E aqui mais ou menos a mesma coisa, ele está dizendo assim, eu estou envolvido com ela, eu estou engajado com ela, eu faço parte, não só nominalmente, mas eu faço parte atuante dessa igreja, desse corpo. Eu sou um membro ativo, efetivo e ativo desse grupo, desse povo aqui. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Né? Então, o que motivou o coração para que ele tomasse essa decisão, que o peregrino tomasse essa decisão? Está aqui mesmo no capítulo 8, no versículo 8. O que nós vimos aí no versículo, versículo 9 agora, né? Fechamento é o versículo 9. Qual era a motivação que levou ele a tomar essa decisão? Ele diz aqui, por amor da casa do Senhor. Ele foi motivado por amor à casa do Senhor. Agora ele não olha só para Jerusalém, mas ele afina o seu foco, ele olha para Sião. E o que é que chama atenção? O tabernáculo? Não. O tabernáculo era feio e somente útil para abrigar ali os sacerdotes, para que eles tivessem algumas salas ali para poder fazer o serviço, conforme Deus havia orientado. Na verdade, quando ele fala casa do Senhor, ele está falando da arca. Ele está falando de Deus propriamente. Ele diz, o que me motiva a pedir tudo isso é Deus. É Deus que me motiva eu buscar a paz, eu trabalhar pela paz, eu orar pela paz, eu ser engajado nesse grupo, eu trabalhar, eu ofertar, contribuir, é por amor ao Senhor. Então tudo isso eu faço não por causa das pessoas. Eu amo os meus irmãos e amigos, é verdade, mas eu amo muito mais a Deus. E com gratidão extrema no meu coração a Deus, com amor, movido por amor a Deus, eu vou buscar essa paz. Eu vou buscar o bem, do seu povo, do meu povo. Eu vou buscar o bem da casa de Deus. É isso que motivava o peregrino a tomar essa última decisão, né? Uma decisão muito séria na sua vida. Muito séria. Ele não está brincando aqui, né? Ele está dizendo assim, eu vou fazer o que eu puder para o bem do povo de Deus, do meu povo. Então aqui nós encerramos o Salmo. O que nós podemos extrair? Em primeiro lugar, antes de fazer algumas aplicações, vamos fazer algumas considerações finais aqui. Em primeiro lugar, bom, finalizando, né? A obra, por fim, não é para homens, mas para Deus. É isso que motivava o coração do peregrino. Agora sim, a consideração final que a gente pode ter aqui, irmãos, é o seguinte: não é mais em Jerusalém e nem no monte que adoramos a Deus. Óbvio, nós estamos fazendo simplesmente a tradução da linguagem do Velho Testamento para a linguagem do Novo Testamento. Jesus ensina então que não é mais nem no monte, nem no templo. Não é em Jerusalém onde estava o monte, o templo, né? E nem no monte de Samaria, onde a mulher samaritana, conversando com Jesus, perguntou, mas é no monte ou é no templo? Como é que é agora? Né? E Jesus então resume e fala, nem lá nem cá, mas a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É em Cristo. Então, não é mais no monte, e nem em Jerusalém, e nem no templo que adoramos a Deus, mas em Cristo Jesus e através da igreja. Irmãos, não existe adorador em casa. É necessário, vital, e é uma exigência de Deus que pelo menos uma vez por semana nós estejamos aqui, nesse lugar que o Senhor determinou, para que nós possamos adorá-lo. É uma exigência de Deus. É uma obrigação do crente desse rebanho, estou dizendo desse aprisco, né? Aqui, você que está engajado aqui como membro desse grupo, desse corpo, dessa igreja local, né? É através da igreja, que é o corpo de Cristo. Vamos ler em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, Paulo explica isso. Colossenses capítulo 2,
versículos 16 e 17, Paulo diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Então, meus amados, a sombra passou. A sombra, por exemplo, a sombra, se alguém, vamos supor que atrás de mim aqui houvesse uma luz bastante forte, uma lâmpada bastante forte, e ela ia projetar a minha sombra aí no chão, perto dos irmãos. E alguns de vocês iriam olhar para aquela sombra e iam falar assim: isso aqui é uma sombra, parece uma sombra de um homem. Mas vocês iam ver somente a sombra, e aquela sombra não ia traduzir ou levar para vocês muitas informações a meu respeito. Se vocês olhassem só a sombra, vocês iam falar assim: é a sombra de um homem, mas eu não sei que homem que é, se ele é novo, se ele é velho, se ele é bonito, se ele é feio, né? Então não temos detalhes. E aqui é isso que Paulo está falando. Na sombra, eles faziam aquilo que eles tinham de revelação que Deus tinha dado. Agora a realidade chegou. Então, se eu me puser ali mais para baixo, vocês vão ver: bom, essa sombra aqui é do irmão Newton. Agora eu estou vendo que é o Newton que está aqui. Aí vocês vão identificar a pessoa. E quando Cristo veio, a sombra passou. Então Paulo diz assim: aquelas coisas que vocês faziam no passado, irmãos, ficou para trás. Agora é a igreja. Agora Cristo veio, a realidade chegou, e agora é através da igreja. É isso que ele está querendo dizer, né? Então, irmãos, nessa conclusão, nós somos todos participantes, irmãos. Isso que nós temos que botar no nosso coração. Todos somos participantes desse corpo. Quando fala de corpo de Cristo, todos somos participantes e não meros espectadores da adoração ou do serviço. Cada qual de acordo com a função que Deus lhe deu. Agora vamos ler o último texto, em Efésios capítulo 2, do versículo 19 até o 22, Paulo ensina o seguinte. Capítulo 2 de Efésios 19 até o fim do capítulo, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então nós somos edificados sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, que é Jesus Cristo, a pedra angular. Ele continua: no qual todo o edifício, ou seja, cada parte desse edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que é que Paulo está querendo dizer aqui para nós? Ele está querendo dizer o seguinte: que todos os membros, cada um dos membros do corpo de Cristo, tem uma missão. Ele faz parte de uma edificação. Paulo está usando agora aqui a analogia de um prédio. E ele fala que cada parte desse prédio contribui. Talvez um é fundamento, outro é coluna, outro é parede, outro é janela, outro é porta, outro é vidro, outro é teto, outro é forro, eu não sei. Conforme Deus colocou no corpo, ou no edifício, que Paulo está usando aqui o termo de edifício, não é? Mas o que ele nos ensina é que nós somos peregrinos, não somos mais estrangeiros do corpo, mas somos estrangeiros para o mundo. Agora nós não pertencemos mais ao mundo. E dentro desse corpo, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, todos os adoradores, quando se dirigiam a Jerusalém, conforme o Salmo 122, eles estavam motivados e esperançosos de participar da adoração, do estudo da lei de Deus, das ofertas, e eles se alegravam com isso. Só o fato de dizer: ô vizinho,
chegou a hora, vamos, você quer ir comigo? Quer carona? Estou indo para Jerusalém, vamos embora, está na hora. E ele diz, me alegrei quando me disseram isso, me alegrei quando me convidaram, me alegrei quando colocaram no grupo do WhatsApp, vamos à casa do Senhor? Eu me alegrei, está na hora, está chegando a hora, é a hora de adoração. Eu me alegrei, né, quando me convidaram para ir à casa do Senhor. Né? Eu tive júbilo no meu coração, porque lá eu vou participar dessa adoração, eu não vou assistir a uma adoração, eu vou participar dessa adoração. Então, como é que a gente pode aplicar isso, irmãos, de uma maneira prática, simples, objetiva para nós como igreja? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que é um privilégio você e eu fazermos parte da igreja do Senhor e sermos seus adoradores. É um privilégio. É um privilégio poder adorar, ouvir a palavra de Deus, ter comunhão com os santos, poder servir, poder ofertar com as nossas rendas. É nosso maior motivo de louvores e alegria que todos os crentes têm, meus irmãos. Isso é um privilégio. Se ainda não caiu a ficha em você que é um privilégio, você está aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores ao Senhor, só o fato de você sair de casa com esse objetivo, já é motivo de alegria. Você deixou N coisas para trás, talvez outros compromissos, e você determinou, não, essa é a hora do meu Deus, é comigo, é uma decisão, e eu vou para lá, lá é o meu lugar nessa hora, esse tempo, que meus irmãos estão chegando lá, está vindo gente de tudo quanto é tribo, de tudo quanto é lugar, e eu vou me encontrar com eles lá, porque juntos nós vamos prestar um culto a Deus. Então é um privilégio. Se você não entende assim ainda, ore ao Senhor. Peça para Deus, Senhor, abra o meu coração, Senhor. Senhor, sopra a poeira do meu coração que está empoeirado por tanta sujeira desse mundo, por tantos afazeres, por tantas coisas, e eu ainda não tenho esse prazer. Mas, Senhor, abra o meu entendimento, Senhor. Limpa o meu coração, Senhor, para que eu entenda dessa forma, para que eu possa ver com alegria o momento de sair de casa, entrar dentro do meu carro com a minha esposa, com meus filhos, com vizinhos, com irmãos, e me dirigir à igreja do Senhor. É um alto e sublime privilégio e motivo de alegria. Senhor, abre o meu entendimento para isso, Senhor. Peça para Deus, irmãos. Talvez essa primeira oração, antes de pedir paz para Jerusalém, peça paz no teu coração, atribulado, sobrecarregado, empoeirado com toda a sujeira do mundo, né? Segundo lugar, como é que a gente aplica aqui também esse salmo? Veja a igreja como ela é na realidade. Olhe para os teus irmãos e diga assim, esses são meus irmãos. Olhe para a igreja. Não se importe muito com as paredes, com as coisas que tem aqui dentro, os móveis. Tudo isso é muito bom, é importante chegar na porta, olhar para tudo isso e respirar, falar assim, eu também faço parte disso aqui também é minha casa. Mas muito mais do que isso, é você olhar ao redor e ver cada membro e falar assim, esse é meu povo, essa é minha família. Pedir para Deus, Senhor, essa é minha família. Alegre-se com a família que você tem, irmão. Alegre-se com a igreja que Deus te deu, irmão. Alegre-se. Alegre-se com a igreja local onde Deus lhe colocou. Alegre-se. Maravilhe-se com as boas obras de Deus em vossa ou em tua igreja local, de onde você e eu somos membros, mesmo que ela tenha defeitos, sabendo que estamos peregrinando para a perfeição. Irmãos, nós estamos rumo à perfeição. Não olhe para a tua igreja de uma maneira cínica ou incrédula e diga assim, esse grupinho aqui não vai dar nada não. Isso aqui é um grupo de gente que está meio perdido, dando tiro para tudo quanto é lado. Não é não. Não é não. Em nome de Jesus. É um grupo que Deus está orientando. Estamos aprendendo, né? Estamos caminhando, peregrinando. Tem muita coisa para pôr em ordem, mas nós estamos na estrada, irmãos. Já estamos no caminho. Então olhe para a igreja e bendiga a igreja.
que você reúne. Não é? Terceiro lugar, ore pela igreja. Ore pelos líderes da igreja. Ore pela pregação da palavra de Deus na tua igreja. Ore pela administração diaconal da tua igreja. Ore pelas finanças da igreja, para que haja sustento na casa do Senhor. Ore pela paz entre os membros da igreja que ainda estão tendo algum tipo de desavença. Ore para que caia a ficha, para que todos tenhamos um único sentimento, como Jesus nos ensina, como Paulo nos ensina, um único alvo. Ore para que sejamos um, como Cristo e o Pai são um. Ore pela paz do teu grupo, da tua igreja, porque isso aqui, irmãos, ainda que você ache que pareça uma bagunça, mas é uma igreja. Então ore por ela. Busque o bem dela e fale bem dela. Fale bem da tua igreja, meu irmão, minha irmã, pois você e eu somos parte dela e estamos comendo da mesa de Jesus Cristo através dela. Você está comendo aqui essa noite através das mãos do Senhor, não desse que vos fala, mas do Senhor, na tua igreja local, chamada Igreja Cristã em Campo Grande. Você está comendo das mãos de Deus, do Supremo Pastor, na igreja. Se você não estivesse aqui nessa noite, você não ia comer. Você está sendo alimentado através dela. Então, ore pela paz da sua igreja, ore pelo sustento da sua igreja, para que caia a ficha, para que os irmãos entendam, todos entendamos, que a nossa oferta financeira também é necessária. Deus não precisa do meu dinheiro, nem do teu dinheiro, mas os irmãos precisam. Os diáconos precisam. As famílias que são sustentadas por ela precisam. Ore para que haja sustento na casa do Senhor, que é essa igreja aqui, para você e para mim, que ainda estamos aqui fazendo parte dessa igreja. Em último lugar, entenda que a verdadeira amizade cristã não está presa à unanimidade, mas ela existe, ou seja, a verdadeira amizade cristã existe, apesar das diversidades. Irmão, irmã, o teu irmão aí do lado é totalmente diferente de você, e graças a Deus por isso. Porque onde estaria o corpo se todo mundo fosse ouvido? Onde estaria o corpo se todo mundo fosse pé, ou boca, ou olho, ou mão? Mas cada um é diferente, porque precisa ser diferente. Ah, mas o meu irmão, a minha irmã trata comigo, eles são diferentes. Tudo bem, quebra o teu espelho narcisista, jogue fora isso, e diga assim: graças a Deus que não tem nenhum mais igual a essa pessoa aqui. Graças a Deus pela diversidade de membros no corpo de Cristo. Então isso não deve ser motivo de tristeza, pelo contrário, tem que ser de alegria. Irmãos, jogue fora esse sentimento, esse pensamento de que todos têm que pensar igual a você, todos têm que ser iguaizinhos a você. Se fosse assim, irmãos, isso não era igreja, isso era qualquer coisa, qualquer aberração, menos igreja. Unanimidade não significa unidade. Unidade no corpo de Cristo é possível, ainda que haja diversidade de pensamentos, de ideias, de gostos, de paixões, de tipos de pessoas. Uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, totalmente diferentes, mas são o mesmo corpo. Somos diferentes membros, mas pertencemos a um único corpo. Então a amizade é possível, sim. Se você acha que só dá para ter amizade com quem é igual a você, isso não é amizade, isso é uma coisa doentia, diabólica e que não presta para edificação de nada, muito menos uma igreja. Mas quando você vê diferenças, e ainda assim você consegue ter amizade, você consegue amar, você consegue servir, aí sim você está exercitando a realidade do corpo de Cristo, e você está edificando a igreja e sendo edificados
e sendo edificado pelas diferenças, que são tão importantes para nós, meus irmãos. Tão importantes essas diferenças. A gente aprende a louvar a Deus pelas diferenças. A gente aprende a louvar a Deus pelas diferenças. Vamos fazer uma oração?